Boa tarde, eu me chamo Leonardo Manuari Pereira, sou estudante de Geografia, estamos no 5º período e irei falar um pouco sobre as características gerais do Rio São Francisco. Bom, o Rio São Francisco ele abrange maior parte do semiárido nordestino. Além disso, ele banha os estados de Minas Gerais, Bahia, Goiás, Distrito Federal, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, alcançando cerca de 507 municípios, onde vivem aproximadamente 13 milhões de pessoas, como Penedo, Alagoas, Pirapora, Minas Gerais, Juazeiro, Bahia, Paulo Afonso, na Bahia também, Três Marias, Minas Gerais, entre outros. Bom, o Rio São Francisco ele é um rio perene. O que quer dizer isso? Que ele não seca durante a sua estiagem, tá? E segundo o IBGE, ele possui cerca de 2.700 quilômetros quadrados, com uma média em sua vazão de 2.846 metros cúbicos, de acordo com a Agência Nacional das Águas. Bom, sobre a sua navegabilidade. Bom, o Rio São Francisco, ele apresenta suas fases naturais para a navegação, nos trechos entre Pirapora, no estado de Minas Gerais, e Juazeiro, na Bahia, e de Pirapora a foz do rio em Alagoas, é onde o rio tem a sua nascente. Bom, até 2002 acreditava-se que a nascente do Rio São Francisco localizava-se no Alto Parque Nacional da Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais, no município de São Roque. Por meio de estudos realizados pela Companhia de Desenvolvimento de Vales do Rio São Francisco e Parnaíba, descobriu-se em 2002 que a nascente do Rio São Francisco é na verdade o rio Samburá, localizado em Medeiros, no estado de Minas Gerais. Assim, a nascente histórica é na Serra da Canastra e a nascente geográfica é o rio Samburá. Dentre outras, pegando mais um gancho para frente, o Rio São Francisco possui sua foz local, onde ocorre o deságue do curso da água no estado do Alagoas e Sergipe, depois de percorrer quase 3.000 quilômetros. O rio deságua no Oceano Atlântico, tornando-se importante divisa natural entre os estados. Falarei agora um pouco sobre a bacia do Rio São Francisco. Hoje é uma bacia que tem como principal rio o próprio São Francisco, e ela abrange áreas de alguns estados. Entre eles está Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e uma parte do Distrito Federal. Ela abrange aproximadamente cerca de 641 mil quilômetros quadrados. E ela é compreendida por alguns biomas, entre eles está o Cerrado, a Caatinga e a Mata Atlântica. Grande parte dessa bacia ela se encontra na região Nordeste. Alguns dados mostram que é cerca de 62,5% nessa região. O restante está em 32,8% na região Sudeste e apenas 0,7% na região Centro-Oeste. Alguns dados do Ministério do Meio Ambiente mostram que a bacia do Rio São Francisco ela é dividida em 4 regiões fisiográficas, ou seja, com características físicas específicas presentes em cada uma área. Agora eu vou citar um pouco sobre cada uma delas. Uma delas é o Alto do São Francisco, que ela corresponde à área entre a nascente do rio até Pirapora e Montes Claros, no estado de Minas Gerais, com cerca de 702 quilômetros de extensão. O segundo é o Médio São Francisco, que corresponde à área entre o município de Pirapora até Remanso, no estado da Bahia, com cerca de 1.230 quilômetros de extensão. O terceiro é o Submédio São Francisco, que corresponde à área entre os estados da Bahia e Pernambuco, com cerca de 440 quilômetros de extensão.
E por último temos o Baixo São Francisco, que corresponde à área entre Paulo Afonso, na Bahia, e Foz do Rio, entre os estados de Alagoas e Sergipe, com cerca de 214 quilômetros de extensão. Temos agora uma tabela com as principais características da bacia, com dados do próprio Ministério do Meio Ambiente. Nesta tabela temos características de cada uma dessas que eu acabei de falar: Alto, Médio, Submédio e Baixo São Francisco. A primeira característica que vemos aqui na tabela é clima, onde no alto é de predomínio de tropical úmido e temperado de altitude. No médio é predomínio de tropical semiárido e subúmido seco. Já no submédio São Francisco, predomínio de semiárido e árido, enquanto no baixo é apenas subúmido. Temos aqui também as precipitações anuais. No Alto São Francisco é entre 1.000 milímetros e 2.000 milímetros. Já no médio são entre 600 milímetros e 1.400 milímetros. No submédio São Francisco é entre 800 milímetros e 350 milímetros. Já no Baixo São Francisco é entre 350 milímetros e 1.500 milímetros. Já a temperatura ela varia pouco entre uma a outra. No Alto São Francisco é 23 graus Celsius, enquanto no Médio São Francisco está apenas 24 graus. No Submédio São Francisco, 27 graus, enquanto no Baixo apenas 25 graus. Já a vazão média anual ela varia bastante uma entre a outra. No Alto São Francisco, Pirapora está de 637 metros cúbicos por segundo em fevereiro. Já no Médio São Francisco, Juazeiro está em 4.393 metros cúbicos por segundo em fevereiro. Submédio São Francisco, Pão de Açúcar, 4.660 metros cúbicos por segundo em fevereiro. Já no Baixo São Francisco, Foz, 9.999 metros cúbicos em março. Boa tarde, vou apresentar como Rio São Francisco os principais influentes do Rio São Francisco. Como principais Rio Paraupeba, né? E Rio Abiate, Rio Paracatu, né? Então, Rio das Velhas, Rio Jaquiti, Rio Verdes, Grandes Rio, Rio Calinhaias, Rio Uruquiá, Rio Corrente, Rio Grande. Esses principais é o rio que é São Francisco. Esses que atravessa aqui dois estados como Minas Gerais e Pernambuco, e mais tem estado que rio atravessado principalmente Minas Gerais e Pernambuco e Goiás. Isso que rios principais que principalmente do São Francisco. Tá, então eu vou falar agora a minha língua Munduruku, apresentar desse nosso trabalho. O icat de tema eu nação de trabalho como eu pude o tema é o sudop é nação Rio São Francisco, principalmente Brasil Benamta Rio São Francisco, então maior Rio além de bita o povo o dia de kakak jadi korap tija tapi tanya tiba tiba cemten tiba tiba cari tija ke unyoen ke cada ibi cari jauh tijam tija ko então men pana men ci de trabalho e nós de apresentar de trabalho gem e bom então isso ibi mais que o tijam Oceano Atlântico de tijam Brasil bem lá que de uma parada tá bem jadi ke pana de trabalho e men pana Então agora nós vamos entender um pouquinho do que é a transposição do Rio São Francisco. O que é exatamente a transposição do Rio São Francisco? Esse projeto nasceu para sanar o problema que perdura há séculos no Nordeste brasileiro, a seca ocasionada pelo clima local nele. O Rio São Francisco, nascendo na Serra da Canastra, em Minas Gerais, desaguando no Oceano Atlântico, seria utilizado para levar a água para o interior da região através de construções de canais artificiais. O projeto apresenta dois eixos: o norte, levando as águas do rio ao Ceará,
Rio Grande do Norte e Paraíba. No eixo leste, a água é levada para o leste da Paraíba e Pernambuco. As obras iniciadas em 2008 tinham previsão de entrega para 2012, mas só acabaram de fato em 2022. A transposição custou cerca de 14 milhões de reais e viabilizou o abastecimento de até 12 milhões de pessoas. Os dois eixos principais do projeto de integração partem do estado de Pernambuco, perto da divisa com a Bahia. A água desce por gravidades até atender uma estação de bombeamento, exportando para o nível mais alto de energia elétrica. Depois de ser bombeada, a água segue novamente por gravidades, seguindo um grande canal, com um declínio possível de 3%, com suave inclinação para baixo, quando uma depressão no terreno, especialmente nos vales dos rios, o canal é convertido em um arreduto que transpõe vão tipo pontes. Os canais passam por regiões muito secas, algumas tomadas de águas serão criadas no caminho para comunidades vizinhas para transpor trechos mais elevantes no terreno. O canal é transformado em túnel. Ao longo do trajeto, a água é jogada em reservatório, onde ela pode seguir caminhos, abastecer população próxima ou, em alguns pontos, usadas para gerar energia elétrica. Dentro, então, de tudo que foi repassado, nós também temos que aprender um pouquinho que tem vantagens e desvantagens dentro de dessa transposição. Algumas vantagens são a questão dos agricultores que estão conseguindo fazer suas plantações, água encanada para todos lá está tendo também, e as desvantagens é a questão da parte aquática, que os peixes estão se perdendo, assoreamentos estão emergindo, no caso, grandes bancos de areia estão surgindo e as navegações ficam intrafegáveis. E eu vou deixar agora para vocês um pouquinho mais sobre o que está acontecendo na bacia hidrográfica do Rio São Francisco com os meus caros colegas. Boa tarde a todos. Vou falar um pouquinho sobre as curiosidades do Rio São Francisco, tá? Que é popularmente conhecido, carinhosamente conhecido como Velho Chico, tá? O nome Rio São Francisco foi dado por Américo Vespertino, que ele saiu em uma missão em 1501 e quando ele descobriu esse local, estava na época do Santo São Francisco, então ele usou o nome para pôr no rio, que hoje em dia é conhecido como São Francisco Velho Chico, que é popularmente conhecido lá pela região. Tá? É conhecido também como o Rio da Integração Nacional, por motivo de ser 100% nacional, tá? Nasce no Brasil, até desaguar no oceano, mas percorre 7 estados do Brasil e 507 municípios, tá? Então ele é totalmente brasileiro. Ele também tem um apelido de Opará, usado pelos indígenas antigamente, que quer dizer rio-mar, tá? Outra curiosidade é que 3 de julho é o Dia Nacional em Defesa do Rio São Francisco, tá? É criado. Bom, seguindo com as curiosidades, eu vou falar um pouquinho sobre algumas crenças que tem lá no Rio. Um deles e o mais forte que eu pesquisando, a gente pôde perceber, é que os habitantes das margens do rio acreditam que nas profundezas de São Francisco mora o caboclo d'água ou negro d'água, que tem pelos no corpo, menos na cabeça. E os pescadores que não agradarem ele com fumo ou cachaça podem perder se eu não conseguir pescar nada, né, dentro do rio. Isso é uma lenda que eles têm lá. Boa tarde, da importante do abastecimento de água de região do Neste, Sudeste. Tenho de consideração de quanto de iniciar de desenvolvimento, principalmente do Nordeste no Brasil, de localização de uma terminalidade do destino de o rio de uma
pouco de forte na água de região. Sim.